Olá a todos, mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade aos trechos do livro Porque o Amor é Importante. Agora vamos avançar um pouco mais, dar um salto. E o trecho é o seguinte: paciente e analista estão em atividade mútua, um influenciando o outro. Primeiro comentário, quem me acompanha sabe, né? Eu não gosto da palavra paciente, e tem a ver com essa frase, por isso que eu estou falando. Porque eu acho que dá uma relação muito de assimetria de um médico, terapeuta, né? Eu sou terapeuta, não sou analista especificamente, é formação em psicodrama. Dá uma assimetria, um poder aqui e uma passividade nesse, algo que está sujeito ao outro. Eu usei durante muitos anos a palavra cliente como opção a paciente, para evitar, para ter um olhar mais humano, mais simétrico, de que ambos são responsáveis por si mesmos e pela relação e pelo outro. É uma troca, que é o que a frase propõe. E essa troca se dá em vários níveis, inclusive tem vídeos que eu já falei sobre isso, né? A questão do valor da terapia, a importância, o cuidado que isso traz ao espaço, vejam aí no canal. E atualmente eu tenho usado a palavra indivíduo, pessoas que eu acompanho, pessoas que eu tenho o privilégio, a honra de acompanhar o processo, brinco que eu sento de camarote, né? E lógico, usar o nome da pessoa, sem dúvida alguma, né? A orientação que eu sempre dou, utilizar o nome, nunca a palavra paciente, nem cliente, que põe o outro numa posição que não lhe condiz, uma posição de que ele não é responsável por ele mesmo e que será cuidado por alguém que detém todo o saber, o que não é real, né? Nenhum médico, nenhum terapeuta, nenhum profissional detém todo o saber, nem eu me coloco nessa posição, e este profissional detém o saber técnico. E este detém o saber sobre si próprio. Ninguém sabe mais dele do que ele mesmo. É um time, uma equipe, onde esse entra com as informações sobre si próprio e esse entra com as orientações, com o saber técnico. Um pouco lembrando aquilo que eu falei nos outros, e aí a semelhança, né, a continuidade com os vídeos anteriores, assistam quem não viu, lembrando um pouco a relação de uma criança com um adulto. O saber mais racional que organiza esse mais emocional, mais líquido, né? Mais amorfo. E os dois são importantes, porque só a pessoa pode dizer sobre ela mesma e me dar as informações que eu vou usar para ajudá-la. É um time, cada um tem o seu papel. E é importante que ambos cumpram, com a devida responsabilidade, o seu papel. Isso potencializa, responsabiliza isso como adulto, esse indivíduo como adulto, essa posição. E é um pouco óbvio que o terapeuta, o analista, né, o cuidador, influencia a pessoa que procura. Aliás, a pessoa procura ela exatamente para isso, certo? Como um pai ou uma mãe, né? Eu sempre uso pai porque eu sou pai, né? Mas a figura parental influencia seu filho, a criança. Mas essa frase propõe uma assimetria. O que vem deste lugar, a pessoa que busca o cuidado, para o lugar do cuidador. Muitas coisas, inúmeras coisas, inimagináveis coisas. Por exemplo, este canal. Todas as frases que não são citações de livros, são frases minhas que me ocorrem, elas são produto disso. Muitas delas nascem dentro de um atendimento, de uma sala de terapia, que são questões recorrentes que eu vejo que acontece com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Não são questões individuais específicas, mas são questões existenciais maiores, das quais as questões específicas são reflexos daquela questão naquele indivíduo, naquela existência, naquela história. Esse canal nasce disso, dessa influência. E é muito mais do que isso. Esse canal, as reflexões, também são um pouco da minha história. Algumas dessas reflexões
nascem da minha vida, do contato com pessoas, amigos, outros, ou do contato com a minha própria história, né, que são sacadas, que eu falo, nossa, olha isso. E tudo isso é influenciado uma coisa pela outra, um pelo outro. A troca é intensa. Lógico que quando uma pessoa está falando dos processos dela, assim como a criança, e eu falei nos vídeos de pais e filhos, pode impulsionar os pais para crescerem, é uma opção deles. Uma pessoa que busca um profissional pode impulsionar o crescimento desse profissional, a reflexão dele sobre a vida, sobre a existência, sobre si mesmo, trazendo questões, jogando luz sobre ele mesmo. É lógico que esse não é o foco dentro da sessão. Existem linhas de terapia que se propõem essa abordagem, essa leitura, a uma troca mais intensa. Nesse aspecto, há uma assimetria. A sala de terapia é um lugar para a pessoa que busca a terapia falar de si mesma. E o terapeuta ouvir e auxiliá-la. Essa é a única assimetria. E é lógico que o que acontece aqui dentro, impacta aqui dentro, é a questão do emocional, das emoções, né, do esquecer das emoções, o afeto, os sentimentos vêm primeiro. Quer dizer, se faz-se só um contato racional, é mais pobre, é menos humano, é distante. É a história do paciente. Né? Se tem emocional, se tem afeto, toca-se o humano deste lado, se torna mais simétrico. De novo, como eu propus do adulto e da criança. O contato se faz aqui. E aí, a terapia se faz aqui. Mas a base é essa, o emocional. O terapeuta tem que ser influenciado pela pessoa que o busca. Senão, fica distante, fica racional, fica uma abordagem pragmática. Não é efetiva, até porque a mudança se processa no emocional, de ambos os lados. Como eu digo, a terapia se faz na relação. Essa frase fala sobre isso. Da influência mútua entre um e outro. O crescimento é de ambos, desde que esse lado tenha esse olhar. Isso não vale não só para os terapeutas, mas para os médicos, para os profissionais, para todo mundo que se propõe a auxiliar alguém. Para os pais, para as figuras parentais também. Já falei isso em outro vídeo. Sobre pais e filhos, tem uma playlist ali. O vídeo está lá. Deem uma olhada. Eu costumo dizer para as pessoas que eu acompanho, quando elas me agradecem algo, que eu é que agradeço a elas. A oportunidade de acompanhar o processo delas. É uma honra acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Porque é para isso que eu trabalho. Então é muito legal ver quando eu me propus a ajudar alguém e essa pessoa se sentiu ajudada. Ela mudou, ela cresceu. E muito do que eu digo nos vídeos, eu não li em livros. Não são teorias, são percepções na prática que mudam a minha forma de ver o mundo, as pessoas e a minha ação como profissional. Então sim, quem está aí do outro lado, estou na minha sala, né? Influencia muito quem está aqui, até porque somos um instrumento de percepção e temos que estar abertos. E o racional funciona para traduzir essas informações e organizar o que vai sair. Que é o que fala a frase também. Que é o que eu já falei em outros vídeos. Espero que a troca seja boa para os dois lados, através desse canal, desses vídeos. Então, troquem mais, comentem, curtam, compartilhem, sugiram temas, critiquem. Quando alguma coisa não estiver boa, deem toques para melhoras. Tivemos vários toques aí do áudio que estava ruim, espero que agora esteja melhor. E sejam bem-vindos a esse novo espaço, todos convidados. Até mais.